Eu quero ler com os amados irmãos uma palavra para a nossa meditação. Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1, vamos ler até o versículo 5. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando vos for contada. Obrigado, Espírito Santo, a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada. Por isso nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é cura para os nossos ossos, é liberdade para a nossa mente, é força para o nosso espírito ficar de pé na tua presença. Meu Deus, tua bondade é para sempre, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? O contexto histórico desse livro de Abacuque, ou da pessoa do profeta, Abacuque viveu no reino de Judá. Ele profetizou no reino de Judá aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Olha bem, 600 antes de Cristo, nós já temos uma mensagem parecida com os dias de hoje, né? 600 anos antes. Ele foi contemporâneo de Jeremias, possivelmente presenciou a morte do rei Josias e o reinado de Joaquim. Também o exílio de Daniel e a destruição de Jerusalém por causa da rebeldia do povo. É bom a gente saber que época o profeta foi usado por Deus para trazer esta mensagem, para que a gente possa fazer um apanhado geral de entendimento e traduzir para os nossos dias de uma forma mais segura, com um entendimento mais claro daquilo que Deus sempre realizou em todas as gerações. Nesta época, o reino do sul, chamado de Judá, estava sobre o domínio do Império Babilônico. A Babilônia era uma grande potência militar e política na época. Na época, Israel já estava dividido. O reino de Judá, sul, e o reino do norte, Israel. E nós vemos então que o profeta Abacuque, ele traz uma mensagem de juízo por causa da corrupção do povo, mas ao mesmo tempo ele traz uma mensagem de esperança para aqueles que esperam em Deus. Porque em todo tempo a corrupção, a maldade, mas sempre teve os remanescentes que esperavam em Deus. Sempre teve aqueles que nunca se desgrudaram do Senhor. É claro que uma grande parte ou a maioria se desviaram. E nós vemos então que o profeta Abacuque, ele tem um sentimento
de abandono por parte de Deus, talvez por não entender o que estava acontecendo naquele momento em Israel. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. Parece que o Senhor está distante, que Ele não está dando importância sobre as questões que nós estamos presenciando. Ao olhar para o mundo, a gente vê o que está acontecendo e nos causa muitas vezes uma tristeza horrível. E a gente imagina, isso não tem mais jeito. Isso é o fim de tudo. Então o profeta, ele começa reclamando com Deus. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escuta? Parece assim que a nossa dor, a nossa causa, quando nós estamos apresentando, nós estamos cobertos de razão, porque nós estamos vendo apenas uma parte do que é real. Mas Deus, Ele consegue ver tudo. Então não tem como a gente apresentar a Deus uma causa real. É por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Porque no meu modo de orar, no meu modo de entender, o que eu estou falando com Deus, está tudo certo, é isso mesmo. Mas Deus, ao olhar para o tudo, ao contemplar na totalidade, Ele vai enxergar o que realmente é real. Então o profeta: até quando? Até quando eu clamo e o Senhor não escuta? Eu grito violência e o Senhor não salva? Não parece muitos dias da gente? Os dias, olha bem, se você vê o versículo 3, por exemplo. Por esta razão me mostra a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Olha o versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Como parece o Brasil, não parece? Parece as nossas causas, parece a nação em que nós estamos vivendo, mas isso é o mundo. É o mundo da época do profeta Abacuque, é o mundo da nossa época, queridos. O mundo sempre jaz no maligno. O mundo sempre esteve, depois que saiu do Éden, depois que nós caímos pelos nossos pecados, o mundo sempre foi igual. O mundo sempre foi o mesmo. Homens vencidos pelo pecado, homens amantes de si mesmos. Porque enquanto não houver arrependimento no coração dos homens, ele é dominado pela sua natureza humana, carnal, animal, horrível, que ele só enxerga a si mesmo. Então o que Abacuque estava reclamando com Deus, talvez se a gente fosse orar como Abacuque hoje, a gente orava do mesmo jeito. Senhor, eu clamo, eu busco, e a resposta não vem.
Parece que o Senhor não está ouvindo. Mas Deus traz uma resposta de um modo diferente para ele. No versículo 5, Deus diz assim: vede entre os gentios, ou vede entre as nações, em outra tradução, olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque eu realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Deus, Ele não vai entrar em detalhes com Abacuque, como Ele não entra também com a gente. Mas nós precisamos entender que em todas as gerações Deus nunca cessou a sua obra. Deus nunca parou de trabalhar da ação da sua palavra, remover os obstáculos, curar, libertar, trazer vida. Deus nunca cessou o seu trabalho. Em todas as gerações a sua palavra é a mesma, ontem, hoje e sempre. Então Deus, Ele traz esta mensagem para Abacuque. No capítulo, aqui nesse mesmo capítulo 1, Deus então, em vez de responder em detalhes, Ele diz que a obra está acontecendo, e que a obra será vista, que a obra será realizada. Eu faço em vossos dias uma obra que vocês nem acreditam se alguém contar. É a grande verdade. E Abacuque, então, eu acredito que ele entendeu a mensagem. Porque no capítulo 2, por exemplo, do livro de Abacuque, no versículo 1 ao 4, pode colocar, Letícia. Abacuque diz assim, ó, como se ele dissesse assim para o Senhor: então eu vou esperar, então eu vou estar atento ao que o Senhor acabou de me dizer. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Então ele traz esse entendimento, ele recebe esse entendimento e diz: bom, se o Senhor está fazendo, se o Senhor está falando, eu vou esperar, eu vou vigiar, eu vou ficar atento, porque nesta questão ele tem algo para dizer, ele tem algo para falar, ele tem algo para trazer uma informação ao meu coração, ao meu entendimento. Sobre a minha guarda estarei. A minha guarda, note bem, a minha, a nossa. Quem quer ouvir Deus falar, queridos, tem que estar atento. Se queremos ouvir Deus, a nossa atenção é necessária. É preciso estar atento para ouvi-lo. Ele não vai me chamar dizendo: oh, para aí, eu quero falar contigo. Não. Se eu quero ouvir, é preciso que eu me posicione, é preciso que eu tome o meu lugar de responsabilidade. E era isso que ele estava fazendo agora. Ele não estava reclamando mais, porque ele entendeu que a obra de Deus estava sendo realizada. Não era porque estava acontecendo coisas estranhas,
na nação de Israel por causa do seu pecado, que Deus tinha cessado a sua obra. Não é porque o mundo jaz no maligno que Deus desistiu. Ele não desistiu. Ele continua sendo o mesmo. E quem é o diabo para fazer ele desistir? Quem é o mundo para fazer Deus desistir? Não. Nós precisamos estar posicionados. E Deus diz para ele, olha, no versículo 2 do capítulo 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Faz um outdoor bem grande, escreve a visão, mesmo que passarem a 100 por hora, vão entender o que Deus está falando, o que Deus está realizando, vão saber que é Deus. Isso fala do poder da palavra, queridos. A palavra revelada. Quando a palavra é revelada ao profeta, ele não tem mais aquela angústia, ele não tem mais aquela opressão, aquela ansiedade. E ele vai entender o quê? Se a gente continuar vendo aqui, o versículo 3 diz, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, e não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. O que foi que ele entendeu? Ele entendeu que a palavra de Deus se vive pela fé, que Deus havia dito, e ele acreditou. Ele creu na palavra de Deus. O justo vive por aquilo que ele crê. Deus fala, se eu creio, aquilo se torna vida em mim. Aquilo que eu ouvi se torna algo real na minha vida. O justo vive pela fé. A minha alma não é orgulhosa. Ela entende que ela vive pelo poder de Deus. A alma reta, a alma alinhada com Deus, a fé na palavra, ela gera em nós um alicerce, aonde tira os nossos pés dos lugares escorregadios e coloca nossos pés na rocha que é Cristo, que nos traz a segurança eterna, que não muda. E quando nós cremos na palavra de Deus, a gente espera. A ansiedade vai embora, porque nós sabemos que Deus, tudo tem o seu tempo. E no tempo de Deus é perfeito. Então, queridos, quando ele entendeu que tudo é pela fé, ele se acalmou. Aquela oração que ele fez no capítulo 1, ele não faria mais. Ele não oraria mais daquela forma. Veja bem, no capítulo 3, versículo 16 em diante. Ouvindo o que ele ouviu de Deus, escuta bem. Quando ele ouviu o que Deus falou, escuta bem o que ele vai ensinar para a gente. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos.
estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Note bem, queridos, Deus não falou para ele que ia resolver o problema dele. Deus não disse para ele que cercaria a Babilônia e Babilônia não invadiria Israel. Deus não deu nenhuma esperança na questão da invasão que ia acontecer. Mas Deus falou com ele, na alma dele, que aquilo que ele precisava era ouvir o Senhor. E ele disse assim, nesse versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Ao ouvir a voz de Deus, amados, foi tão forte na alma do profeta, como é forte na nossa alma. Quando Deus fala, nós estremecemos, nós não suportamos a glória, a presença, o seu poder. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é santo. Nós precisamos ouvir essa voz, nós precisamos ouvir Ele falar conosco, porque mudou a vida do profeta. Aquele que andava amedrontado, aquele que estava querendo ter a sua oração respondida da forma como ele gostaria que fosse, e Deus não respondeu, não. Deus não respondeu da maneira que ele gostaria que fosse, mandando um exército de anjos para destruir os babilônios que tinham cercado a cidade. Não. Deus respondeu de outra forma. Respondeu para ele. Deus precisa responder para mim, para nós. Porque quando Deus responde para nós, a nossa força é duplicada, é aumentada, o nosso ânimo é levantado. Tenhamos bom ânimo, coragem, ousadia. Talvez Deus não vai responder nada daquilo que nós estamos achando que Ele vai responder. Mas o que Ele responder será o necessário para nos colocar de pé. E para ter uma esperança viva na Sua palavra. E para saber que Ele não mudou. Que Ele continua realizando a grande obra. A confiança no profeta é tanta no Senhor, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Pode tirar tudo. Sabe, gente? Ele estava dizendo em outras palavras. Pode levar tudo. Porque agora eu já tenho o Senhor. Porque agora eu já sei. Eu já tenho Ele. Agora Ele está comigo. Agora eu conheço Ele. Pela fé, Ele falou comigo. E a minha segurança é o Senhor. Pode levar as ovelhas das malhadas, pode não ter nada, mas eu tenho Ele. E Ele é o mais importante para a minha vida. Então, se eu tenho o Senhor, não me falta nada. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Ainda que a figueira não floresça,
pode ter isso, pode não ter, pode... Todavia eu confiarei. Todavia eu me alegrarei. Irmãos, aí a gente vai entender que a nossa alegria não é coisas. Que a nossa alegria não está em coisas. A nossa alegria está no Senhor. Quando nós temos o Senhor, aqui dentro está completo, queridos. Tendo ou não tendo, a gente entende agora o que o apóstolo Paulo estava dizendo em Filipenses 4:12 e 13. Eu aprendi a estar bem, a estar contente em qualquer situação. Tendo ou não tendo, eu estou feliz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esta é a segurança que gera vida para o nosso coração, é Deus. Irmãos, quando a gente entender que só Ele basta, a gente para de correr atrás de coisas. Eu não preciso de nada para ser feliz, eu tenho tudo, porque o Senhor é tudo. Quem tem o Senhor tem tudo, quem não tem, não tem nada. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Coisa linda. Então a história de Abacuque é a nossa história, queridos. Se a gente observar, é a nossa história. A gente se desespera por tudo e fala que Deus não está escutando, e Deus fala, eu estou ouvindo, mas eu não vou responder do jeito que você quer, vou responder do meu jeito, porque a minha vontade é boa, agradável e perfeita, amém? Você concorda comigo? Se você concordar comigo, eu vou responder do meu jeito, e Ele responde mesmo, você pode ter certeza disso, amém, queridos? Então fique com esta palavra, que o Espírito de Deus fale melhor no teu coração, te dando tudo aquilo que é necessário ao seu tempo. Confia no Senhor, faça como Ele, se alegra no Senhor, não fica só aborrecido não, se alegra no Senhor, porque Ele está fazendo, Ele não parou, a obra dEle continua através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos colocar de pé. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós rendemos graças ao nosso Deus, que é perfeito, maravilhoso, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, as necessidades, porque sabemos que o Senhor é único, poderoso, para fazer aquilo que nós nem entendemos, nem sabemos como orar, como clamar. Por isso, Pai, que o Teu Espírito ore por nós, com gemidos inexprimíveis, que nós tenhamos a sabedoria, o entendimento, que Abacuque recebeu para entender que o Senhor é tudo, que o Senhor é completo, que o Senhor é suficiente para nos dar solução, para nos dar bom ânimo, coragem, ousadia, para nos guardar em Sua presença e nos livrar de todo o mal. Obrigado, Espírito Santo, que a graça do Senhor alcança os corações aqui nesta noite, os irmãos, irmãs, jovens, crianças, que todos sejam guardados, amparados pela Tua bondade, Senhor. Nós oramos pelo Brasil, pelo mundo, nós oramos, Pai, pelos missionários que estão na Índia, presos neste momento, Senhor. Quantos que estão precisando do Teu socorro agora, que o Senhor esteja com eles, guardando, amparando os Teus filhos, livrando do mal, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós entregamos e confiamos no Teu amor, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Sexta-feira nós estaremos em nosso estudo bíblico às 20 horas, venha aprender da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos.